O Dia Mundial da Filosofia é lembrado em 21 de novembro. E a gente antecipa a data agora para falar sobre um dos filósofos mais representativos da história, o grego Pitágoras. Para isso, recebemos aqui no estúdio Luiz Roden, professor do programa de pós-graduação em Filosofia da Unicinos. Também com a gente, Bárbara Sinigalha, diretora da Nova Acrópole de São Leopoldo. Sejam bem-vindos à Conexão, tudo bem? Tudo Olá, bem, boa tarde. Sejam bem-vindos para esse bate-papo. Bom, professor, a gente sabe muitas vezes que as pessoas pensam que a filosofia é algo muito distante do nosso dia a dia, da nossa realidade. E não é assim, né? O que a gente pode dizer sobre a importância de aproximar a filosofia para a gente refletir sobre o nosso dia a dia? Claro, a sua observação é muito correta e é exatamente isso. Se tem aquela noção de que a filosofia é uma coisa desvinculada da realidade, que não tem nada a nos dizer, e, no entanto, tem. E Pitágoras é um filósofo muito interessante, foi muito importante também, porque ele exatamente fez isso. Um pressuposto fundamental da filosofia de Pitágoras é o seguinte: os filósofos acreditavam na imortalidade da alma. Em acreditando na imortalidade da alma, um elemento fundamental que regia até então era a purificação da alma, e na verdade a purificação da vida, de uma vida melhor, se fazia por meio de ritos, orações, sacrifícios, etc, etc. O que Pitágoras vai introduzir, e essa é a grande importância e atualidade de Pitágoras para nós, nós melhoramos a nossa vida, nós nos purificamos, nós nos tornamos melhores pelo uso da razão, pelo uso da nossa consciência, pelo exercício intelectual relativamente a nós mesmos e à realidade. E essa é uma importância fundamental para os dias de hoje, considerando a realidade, sei lá, consumista, tão materialista, tão imediatista, vamos dizer, né? É interessante sua fala, professor, porque a gente lembra geralmente do Pitágoras por causa do teorema, né? Que todo mundo aprende, né? Da escola? Claro, ou todo mundo aprende ou tenta aprender, na verdade, o teorema de Pitágoras quando criança, mas ele tem muito mais, então, a nos dizer, né, professor? Claro, porque o que Pitágoras fez foi mostrar que a realidade ela é regida pelo número. Parece uma coisa muito estranha, né? Mas o filósofo percebeu que toda a nossa realidade natural ela é regida numericamente. As estações do ano, o nascimento, a gestação, tudo tem um período regular, as fases da lua, do sol, etc, etc. Qual é que foi a intuição? Quer dizer, a percepção de que nós somos regidos por esse princípio numérico. Bom, dizendo isso parece uma coisa muito abstrata? Não, não é abstrata, porque a realidade realmente ela é numérica, ela é matemática nesse sentido. E o que o Pitágoras faz? Bom, então não é uma entidade externa a nós que rege, que conduz a nossa vida, mas é uma coisa que está muito presente no nosso dia a dia. E é por isso, então, que a matemática é muito importante exatamente para... O que o professor traz aí, então, Bárbara, essa questão de Pitágoras afirmar que os números e as figuras geométricas são entes, têm existência e têm ideias. Como é que a gente pode entender melhor isso, então, complementando a fala do professor? Vamos dizer assim, a gente está muito acostumado a saber que as coisas são. E a gente até está acostumado a saber como elas são. Agora a pergunta é por quê? Por que elas são? Qual é a origem, o propósito da existência, da natureza, do próprio universo? E isso a gente está falando então da ontologia, da origem do ser ou dessa ideia ente. O que é o ente? É o porquê das coisas. Por que da nossa vida? Por que da nossa estrutura social? Por que dos fenômenos como, por exemplo, um que tem nos assolado, que é a corrupção? Por que da violência? Por que do fato que acontece? E a ideia da geometria ou do número como símbolos que indicam essa busca ou esse exercício do pensamento humano de chegar à essência das coisas. Porque senão a gente fica só com a aparência e só com a opinião. É bom ou é ruim? E não resolvemos nossos problemas. Porque dizermos que é bom ou que é ruim, bom, não muda a realidade. Agora, por que isso surgiu? Qual seria a possibilidade de transformar isso? E por que transformar? Tem valor transformar alguma coisa ou vamos levar a vida do jeito que está? Tá bom assim e ninguém precisa mexer nada. Então, o ente ou esse ser é o porquê de cada coisa da nossa vida. Que às vezes a gente pode correr o risco de esquecer, né? Por que a minha profissão? Por que eu sigo a vida desse jeito e não de outro? Por que eu falo essas coisas e não outras? Então, a geometria, o número e todo o processo filosófico pitagórico nos ajudando a chegar no porquê.
E uma das coisas mais importantes, talvez, é o porquê das nossas ações. Porque, como o professor falava, melhorar a vida depende de cada um refletir muito seriamente do porquê faz o que faz. E eu até diria que se essa atividade voltasse a ser do nosso cotidiano, talvez a gente melhorasse a nossa sociedade. O que é muito difícil também, né? A gente parar todo dia para poder pensar e refletir sobre essas questões que são, obviamente, fundamentais, né, Rodrigo? Uma curiosidade interessante, Vanessa, que, segundo a história, Pitágoras teria sido o primeiro a usar a palavra filósofo, no significado, então, que é aquele que busca a sabedoria. Queria saber, professor, quais são as outras principais contribuições de Pitágoras, então, que a gente está conversando já? Falar um pouquinho mais também sobre o que ele trouxe para a gente. Essa questão da filosofia, enfim, da matemática, da palavra matemática também. Bom, vejam, a palavra filósofo é muito interessante porque Platão depois vai escrever um texto chamado Banquete e ele define o filósofo como o amante do saber, aquele que procura saber, aquele que quer conhecer mais a realidade. E a realidade não é só a realidade externa, somos nós mesmos. E a grande contribuição de Pitágoras é exatamente essa, quer dizer, nós regermos a nossa vida a partir de um exercício racional, a partir de critérios que nós elaboramos. Ou seja, não porque sempre foi assim, ou porque os deuses o quiseram, ou porque a tradição nos legou. Não, é o uso da razão que vai nos possibilitar viver uma vida melhor. E um pressuposto muito interessante da filosofia de Pitágoras é o seguinte, quer dizer, nós éramos, obviamente é uma dimensão mítica, mas ela é muito importante. Nós vivíamos como os deuses, nós vivíamos no mundo divino, vamos dizer, ou seja, uma vida boa, livre e feliz. Então, o exercício da razão, o exercício da filosofia é voltar a nós termos uma vida melhor, mais livre, mais digna, e essa é a grande atualidade do filósofo. E isso pelo uso da razão, né? E essa é a grande contribuição, eu diria, que o Pitágoras traz para nós hoje. Né? Tá certo. E, Bárbara, essa pauta ela vai estar, então, agora na 9ª semana da filosofia promovida pela Nova Acrópole aqui de São Leopoldo. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre essa programação e que convida a comunidade, então, a participar desse tipo de reflexão. Só lembrando que não é uma promoção só de São Leopoldo, é a Nova Acrópole enquanto organização internacional que colabora... E que tem várias sedes também aqui no nosso país. Isso, que colabora com o projeto da Unesco, que há vários anos a Unesco entende que uma forma da gente promover a tolerância entre os seres humanos é desenvolvendo a capacidade mental, razão, inteligência, discernimento e principalmente sem excluir a fé, porque se tornou muito moderna a exclusão. Ou tu tem fé ou tu pensa. Filosoficamente, e principalmente para a escola pitagórica, tu tens fé e pensa. Tu não precisa excluir uma coisa de outra. Tu pode ter sentimentos e também razão. Uma coisa não exclui a outra. Em todo caso, a Unesco então tem trabalhado uma ideia muito importante que é do desenvolvimento do pensamento crítico. Só que pensamento crítico não é a crítica pela crítica, que a gente vai para aquele paradigma do gosto ou não gosto. Pensamento crítico é o uso da nossa capacidade de compreender as coisas e buscar soluções. Então, junto com essa ideia chamada pela Unesco, vem Nova Acrópole, enquanto organização internacional, apoiar esse movimento de revalorização da filosofia como uma atitude humana. E uma atitude que não foi importante no passado, uma atitude que é importante. O ser humano ele tem a capacidade de resolver suas crises, seus anseios, suas angústias e não tem por que viver dependente ou prisioneiro disso. Ele pode superar isso e realizar-se como ser humano. E a consequência de a gente se realizar como ser humano é que a gente realiza uma sociedade com características humanas, né? E tudo isso vai estar pautado, então, durante palestras essa semana? Isso, nós temos painéis sobre a história e o trabalho do Museu Pitagórico, da Escola de Filosofia Pitagórica, e também vamos ter apreciação musical, vamos ter essa dialética, que é quando amigos da filosofia ou amigos da sabedoria se reúnem para encontrar ideias. Que a dialética ela é um exercício bastante próprio do ser humano, quando o ser humano consegue conversar sobre o que pensa e se nós juntos podemos fazer algo para o bem de todos, né? Então, é um convite a uma experiência filosófica que a gente vai
vai estar vivendo aberta à população durante essa semana. Legal. Informações pelo site, então, saoleopoldo.nova-acrópole.org.br/agenda. Isso mesmo. Bom, muito obrigada pela presença de vocês. Até o próximo encontro. Até. Tá bom, Obrigada. Valeu. Tchau.